sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Desafio Polarizando o JFET sem gráfico. Hoje é sexta-feira, dia da alegria. Então, que tal um desafio para fixar os conceitos do JFET? O exercício será sobre o método da autopolarização. Se você não conhece esse tema, por favor dar uma olhadinha no tutorial na descrição desse vídeo. Vamos lá? Determine as resistências do circuito da figura usando a autopolarização, tirando os dados da tabela. Essa é uma tabela muito útil. Mostra os principais transistores do tipo JFET usados para amplificar sinais de baixa frequência, áudio. O JFET usado no circuito é o 2N5459. Aqui eu vou usar uma tabela. Não vou usar as curvas como foi feito no tutorial sobre autopolarização. Você verá que é muito fácil também. Olhando a tabela, existem dois valores. É a variabilidade até na tabela. Qual valor deverei usar? Sugiro usar o valor médio. Os valores mostrados na tabela para o transistor 2N5459 são menos 2 volts a menos 8 volts. Então, a média fica em menos 5 volts, simples assim. Vou considerar o VGS off igual a menos 5 volts. Vou escolher o VGS quiescente como sendo um sexto de VGS off. VGS quiescente igual a um sexto de menos 5 volts, isso dá menos 0,83 volts. Essa será a tensão sobre a resistência de source R3, com o positivo do lado que a corrente D está entrando. Sempre lembrando que a corrente de gate é zero. Por isso, a tensão sobre RG é zero também. E agora, como calcular a corrente de dreno quiescente? Mas não tenho gráfico. Então, vou usar a equação. A equação mostra a corrente de dreno D e não a corrente quiescente. Então, como determinar a corrente de dreno quiescente? Se usar para VGS o VGS quiescente, isso é, menos 0,83 volts, então o ID será o ID quiescente, simples assim. O VGS off já foi tirado da tabela, fiz a média e deu menos 5 volts. Vou fazer o mesmo para o IDSS, a corrente de saturação. A tabela mostra os dois valores extremos, é só fazer a média. A corrente de saturação é igual a 4 mA mais 16 mA, tudo dividido por 2, isso dá 10 mA. Vou calcular a corrente de dreno quiescente usando a equação de transferência. Agora eu tenho todos os valores, é só substituir na equação e calcular. A corrente de dreno quiescente é igual a 6,94 mA. Agora eu sei a tensão e a corrente sobre R3. É só usar a lei de Ohm e pronto. A resistência R3 é igual a 0,83 volts dividido por 6,94 mA, isso dá 120 ohm. Simples assim. A tensão VDS, dreno source do JFET, trabalhando como amplificador, deve ser igual a metade de VDD. Nesse caso, 15 volts dividido por 2, isso dá 7,5 volts. Agora, na malha de saída, só falta a tensão sobre a resistência de dreno R2. Então, é só usar a lei das malhas prática. Está sendo gerado 15 volts. Estão sendo consumidos 7,5 volts de VDS e 0,83 volts sobre a resistência de source R2. Sobra 6,67 volts para a tensão na resistência de dreno, VR2. Agora é só aplicar a lei de Ohm sobre a resistência RD. A resistência RD é igual a 6,67 volts dividido por 6,94 mA, a corrente de dreno quiescente. Isso dá 0,96 kΩ. Vou usar 1 kΩ comercial. A resistência RG não influi na polarização. A corrente nessa resistência é a mesma corrente do gate do JFET, que você já sabe é zero. Essa resistência irá influir na impedância de entrada desse amplificador. O valor típico é 1 megohm, um valor bem alto. Essa é a melhor característica desse tipo de amplificador com JFET. Pronto! Esse é o circuito polarizado usando a autopolarização.
Para funcionar como amplificador, é só colocar os capacitores de acoplamento C1 e C2. Esse desafio mostra que é muito fácil trabalhar com JFET, usando o gráfico ou a equação de transferência. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!